Frente discute o setor da suinocultura com presença maciça do setor. O governo entrega LOA e prevê arrecadar mais de 15 bilhões em 2020. Universidades apresentam na Assembleia formas de combater a dengue. E ainda, relatório da CCJR é favorável a incluir policiais nas campanhas de vacinação. O Jornal Parlamentar com o resumo da semana está começando agora. Reunindo dezenas de produtores sul-mato-grossenses, tomaram posse os primeiros membros da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura. Os trabalhos querem incentivar o crescimento deste importante componente da matriz econômica do Estado. Com a expectativa de produzir 177 mil toneladas de carne suína somente em 2019, Mato Grosso do Sul ocupa hoje a 8ª posição no ranking nacional. Foi esse motivo que levou a Assembleia Legislativa a instaurar hoje a Frente Parlamentar de Suinocultura, com uma audiência especial que contou com a presença de produtores de todo o estado. A frente será coordenada pelo deputado Renato Câmara, que considera sua instauração um momento histórico para Mato Grosso do Sul. Ele falou sobre o processo de articulação junto ao setor para a criação do órgão, além das expectativas de trabalho para o restante da legislatura. Esse é um grande avanço para essa matriz econômica que é a suinocultura, que é uma atividade que tem a cada ano se destacado e se desenvolvido. Nós estamos hoje com o deputado Altair, que tem militado nessa área em Santa Catarina como presidente da Frente Parlamentar de Santa Catarina, representando os suinocultores. E lá tem vários avanços, várias bandeiras, várias conquistas. E com essa experiência de Santa Catarina, nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul também fazendo hoje a posse de vários integrantes da Frente Parlamentar que militam nessa área para que nós possamos juntos conseguir vencer e superar vários desafios que ainda precisam ser vencidos. Deputado, quais são essas conquistas mencionadas pelo deputado Renato Câmara que Mato Grosso do Sul pode usar como inspiração para o trabalho a ser realizado aqui? Primeiro, a iniciativa que o deputado Renato Câmara, e junto com demais deputados aqui do Mato Grosso do Sul, tiveram de criar essa frente parlamentar. E o grande objetivo essa frente parlamentar é de ser a interlocutora, ser a voz dos suinocultores na Assembleia Legislativa, fazendo com que as demandas sejam atendidas pelo Executivo, legislação sobre sanidade, sobre biosseguridade, que é uma das demandas que o Brasil mais tem que investir na segurança do plantel, e também a questão da inovação, da tecnologia e os incentivos que podem ser dados através de medidas legislativas para estimular o empreendedor rural a investir na suinocultura. O Mato Grosso do Sul tem produção de grãos, tem produção de milho em abundância e tem empreendedores vocacionados com todas as condições de transformar o Mato Grosso do Sul no maior estado produtor de suíno. O grupo de trabalho obteve a adesão de 50 membros, que representam diversas entidades ligadas ao setor produtivo e de regulação. Para o vice-presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores, apesar da produção no estado ser relativamente jovem, essa é uma demanda que existe desde o começo das atividades. João Rofig, por sua vez, é produtor em Brasilândia. Ele defende mais rigor na fiscalização sanitária, evitando que novas pestes surjam e prejudiquem as exportações. Ao longo desses últimos anos, nós estávamos precisando de uma representatividade maior aqui na Assembleia Legislativa, sobre vários aspectos, várias demandas, né? Então essa é uma necessidade que o suinocultor tem aqui no estado. Nós temos um trâmite muito bom dentro do governo, junto ao executivo, e estávamos precisando dessa porta aberta aqui no legislativo também. Hoje aqui no estado nós temos uma legislação de incentivo fiscal para o suinocultor que está em revisão. Precisamos que ela seja colocada em prática o quanto antes, estamos com uma sinergia junto à Semagro.
e algumas questões ambientais que a gente vê como oportunidades que precisamos também avançar. O Mato Grosso do Sul hoje é o player do Brasil com maior capacidade produtiva para os próximos 10 anos. Nós estamos vivendo uma época de suinicultura mundial com desastre sanitário, que é a peste suína africana, que está acontecendo principalmente na China, que é o maior produtor e consumidor mundial. Então, o poder de crescimento que a gente tem na suinicultura hoje é muito grande. E para isso a gente precisa de ajuda, principalmente da parte política, né, e da associação, porque a gente precisa de mais ajuda para tentar prevenir de não entrar essa doença aqui dentro do Brasil. E não entrando, a suinicultura está crescendo muito, o consumo tá crescendo também, e a gente precisa da frente mais perto para poder não entrar essa doença aqui. Também temos que fortalecer melhor também para a questão do crescimento da suinicultura em si. A gente precisa de apoio para mais questões de licenciamento, de instalação, licenciamento de operação, que hoje é muito moroso, é muito devagar. E eu acho que assim, com essa frente parlamentar, acho que só tem a agregar para nós produtores. Já o auditor fiscal do Ministério da Agricultura, Jamil Manuel Leal Filho, destacou quais interlocuções o Legislativo Estadual pode desenvolver com o Executivo Federal no fomento dessa produção. O Ministério da Agricultura, como instância central da defesa sanitária animal no país, ele é um organismo regulador, né, e financiador de todas as políticas sanitárias para o sistema produtivo, né? A gente fala principalmente porque Mato Grosso do Sul faz parte da zona livre de peste suína clássica, né? O importante é a gente manter essa condição e trabalhar com a vigilância ativa para evitar que essa doença seja reintroduzida no nosso estado. Ela é uma doença muito importante sob o aspecto comercial, né? Se ocorrências dessa doença, ela pode causar impacto, né, na cadeia produtiva, né? E lógico, o Ministério da Agricultura, através de outra linha de fomento à produção agropecuária, pode participar com linhas de financiamento, linhas de crédito ou políticas agrícolas para melhorar a acessibilidade do produtor ao crédito e aumentar a produtividade. Bares e restaurantes passam a ser responsáveis pela proteção de mulheres em situação de risco. A ideia é garantir que elas possam deixar o local com segurança. O projeto de lei é de autoria do deputado Cabo Almi, do PT, e foi aprovado por unanimidade e segue para a sanção do Executivo. O parlamentar destacou que a proposta é mais uma ferramenta na luta pela proteção dos direitos das mulheres. Obrigando casas noturnas e bares, né, a prestar um serviço às mulheres na iminência de sofrer uma violência, uma agressão, no espancamento e até levar à morte. Então, essas casas, obrigatoriamente, ela tem lá os seus seguranças interno e externo, né, que atuam e que a partir de agora, se for sancionado, eles terão obrigação de fazer uma prevenção, né, no caso de embriaguez, de desordem, de briga de casais, de namorados, a socorrer essas mulheres nesse momento de necessidade. Outra proposta aprovada obriga os bancos e as lotéricas a disponibilizarem um funcionário para atendimento a idosos e deficientes. Os deputados João Henrique, do PL, e Cabo Almi, do PT, assinaram juntos a autoria do projeto de lei. Tem várias as importâncias. Uma delas é evitar que curiosos, né, aqueles que se apresentam ali para ajudar essas pessoas, possam findar cometendo fraude, né, crimes, lesando, copiando a senha, levando o cartão embora, enfim, roubando inclusive essas pessoas. Tem pessoas de bem que fazem isso, a gente agradece, mas também na leva aparece aqueles mau elementos, pessoas para tirarem proveito, que findam até sacando o salário do idoso, principalmente o idoso, aquele que tem dificuldade de fazer essas operações, e com isso criando um prejuízo para essa família. Também foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Márcio Fernandes, do MDB, que cria o programa Milhas da Saúde. O objetivo da proposta é a destinação de milhas aéreas, cujas passagens foram compradas com dinheiro público para pacientes que precisam viajar para fazer tratamento de saúde. Outro projeto de lei aprovado vai conceder descontos nos juros e nas multas para concessionárias e autônomos com débitos junto à AGEPAN, que é a agência que regulamenta os serviços públicos delegados pelo Estado.
Os deputados estaduais aprovaram 2 projetos do Executivo, dentre eles o que cria o Fundo Estadual do Trabalho e o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda. A aprovação é uma exigência federal para receber repasses de Brasília. Está sendo criado o fundo e está sendo criado o conselho. Não existe mais repasse de recursos por convênio. Então, esses recursos são transferidos fundo a fundo. Portanto, essa lei ela é muito importante na medida em que vai possibilitar, não é, que esse braço do governo tão importante na geração do emprego, do trabalho e da renda possa receber recursos federais para o cumprimento da sua missão. O deputado Barbosinha, do Democratas, líder do governo na casa, explicou sobre a importância dessas medidas. São recursos importantes, uma vez que hoje estão com muita dificuldades para poder manter as casas abertas, né, nos diversos municípios do estado, e esses recursos eles irão possibilitar o pleno funcionamento dessas estruturas que trabalham com a geração de emprego. Já o projeto 204 do Executivo prevê descontos para empresas prestadoras de serviços públicos, como fornecedoras de água, luz e transporte municipal, de negociarem suas dívidas. Naqueles casos em que não há recurso, não há discussão em relação à multa, possa ser aplicado um redutor de 30%, como acontece, por exemplo, hoje em relação à multa. As multas federais, quando você desiste do recurso, você tem um desconto de 40%. As multas impostas pela AGEPAN, que é a Agência Reguladora do Estado, nessas hipóteses do reconhecimento da infração, ela pode ter um desconto de até 30%. Esse é o objetivo maior dessa legislação, inclusive adequando à legislação federal. O projeto que institui a LOA, Lei Orçamentária Anual, foi entregue pelo Executivo. Ela seguiu as diretrizes definidas no primeiro semestre pela LDO, nas receitas e despesas para o ano que vem. Foi estimada em pouco mais de 15 bilhões e 800 milhões de reais a receita e despesa do estado de Mato Grosso do Sul em 2020. O projeto da Lei Orçamentária Anual, LOA, já tramita na Assembleia Legislativa e aponta para um cenário de otimismo na avaliação do líder do governo, deputado Barbosinha, do Democratas. Nós tivemos um pequeno incremento aí da ordem de 5% no valor nominal do orçamento, o que revela até uma atitude positiva, uma expectativa positiva, se considerarmos que o Brasil ele vive um momento de retração ainda da economia, mas no Mato Grosso do Sul, geração positiva de empregos, e esse cenário ele mostra, né, de que ao aumentar 5%, o governo ainda teve uma atitude conservadora, mas importante, né, para que nós tenhamos, né, dentro do orçamento e também, obviamente, a responsabilidade de garantir a receita. Não adianta você ter orçamento fictício. O orçamento ele precisa de ser adequado à realidade, sob pena de você incorrer, né, em grave risco de você gastar mais do que aquilo que efetivamente recebeu. Então o governo ele está tendo atitude responsável para poder garantir os investimentos. Entre os repasses constitucionais, a Assembleia Legislativa receberá no próximo ano mais de 313 milhões de reais e o Tribunal de Contas 298 milhões. Na estrutura do Judiciário, o Tribunal de Justiça tem previsto orçamento superior a 949 milhões e o Ministério Público 496 milhões. O texto encaminhado pelo Poder Executivo terá seu relator definido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Dentre os pontos que haverão incremento de receita estão a área da cultura, com 64,09%, saneamento básico, 47,31% e a segurança pública, com 12,20%. Mato Grosso do Sul ele tem especificidades e nós temos, na ausência do governo federal, a necessidade que o Estado ele cuide das nossas fronteiras e cuide de todos os municípios do Estado. É preciso de concursos, de novos policiais militares, nós precisamos de chamar os escrivães que já passaram por concurso, novos agentes da Polícia Civil, bombeiros militares. Da mesma forma, nós precisamos de investimento em
em estrutura, em viaturas, armamentos, munições, treinamento desses policiais e a questão também das promoções, que são extremamente importantes para poder manter esses funcionários ativos e trabalhando. Da mesma forma, todas as outras áreas, saúde, educação, infraestrutura, o Estado precisa de continuar se desenvolvendo. No Dia do Professor, o deputado Pedro Kemp levou ao plenário debates sobre a importância e as atuais condições da profissão em Mato Grosso do Sul e no nosso país. Na tribuna, o deputado Pedro Kemp, do PT, que é presidente da Comissão de Educação da Casa de Leis, prestou homenagem ao Dia dos Professores. Ele ressaltou a luta e as conquistas da categoria para o desenvolvimento da educação e do conhecimento no país. A nossa palavra é de parabenização, congratulação a todos os educadores e educadoras do Mato Grosso do Sul, mas dizer que a nossa luta continua em defesa de uma escola pública de qualidade, democrática e que seja um espaço realmente onde os alunos possam se encontrar, aprender e se preparar para o seu futuro. Em seu discurso, o deputado lembrou que a data serve como reflexão sobre a importância dos professores para a sociedade. Citou os principais avanços e desafios dos trabalhadores da educação. Nós precisamos entender que nenhum país se desenvolve se não houver um investimento em educação e na figura do professor, que ele é que está ali no chão da escola todos os dias, fazendo o trabalho importantíssimo de desenvolvimento das atividades educacionais. Mas hoje também é um dia de reflexão sobre as condições de trabalho, sobre a questão salarial dos professores. É preciso a gente entender que a educação ela precisa de condições adequadas, uma escola bem organizada, estruturada, com material didático, com informática, com os recursos tecnológicos à disposição dos professores, para a gente ter de fato um ensino de qualidade. Professores bem remunerados, com condições adequadas de trabalho. Então, o Dia do Professor é um dia para uma reflexão mais ampla sobre todas essas questões, para que, de fato, eles possam, como profissionais, exercer o seu trabalho com eficiência e também para que o resultado seja satisfatório para o conjunto da sociedade. Outro assunto debatido na tribuna foi a possibilidade da adesão às escolas civis militares, um programa do governo federal e defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, do PSL. Minha posição pessoal é contrária ao projeto do governo Bolsonaro de militarizar as escolas. Nós entendemos que a escola é um espaço para os coordenadores pedagógicos, os diretores, pedagogos, trabalharem uma gestão do ponto de vista pedagógico. A presença de militares vai trazer uma outra disciplina e um outro clima para dentro das escolas que é próprio dos quartéis. O deputado Barbosinha, do Democratas, também participou dos debates e testemunhou que estudou em escola pública e que foi essencial para a sua formação. Eu sou a favor da escola pública e sou a favor de que o acompanhamento pedagógico, o desenvolvimento pedagógico, ele seja feito pela própria escola, pelos próprios educadores. A presença do militar no ambiente da escola, a presença da disciplina militar em ambiente escolar não pressupõe a tomada pedagógica dessa escola. A escola pública e gratuita pressupõe que seja feita por aqueles que estudaram e se qualificaram para, ao longo dessa jornada, educar e qualificar os nossos alunos para o futuro. Afirmou que o governo estadual vem apostando numa educação diferenciada por meio do programa Escola Segura, Família Forte. São 60 escolas que são monitoradas pelo programa, 60 escolas semelhantes àquelas monitoradas que não têm um acompanhamento da Polícia Militar, para que faça o acompanhamento dessa escola do ponto de vista de segurança. São policiais formados em polícia comunitária,
e que consegue desenvolver num ambiente escolar um clima agregador, com alunos, professores de confiança, com número de telefone para ligação direta, com o WhatsApp, sem dispensar o 190. E acompanhamento do Bancap, que é a Corporação Andina de Fomento. Esse foi um dos programas selecionados pelo Bancap, é um programa científico com acompanhamento de 2 doutores, pesquisadores, né, da Universidade de São Paulo, e que se apresenta muito exitoso do ponto de vista da segurança pública e da segurança no ambiente da escola para professores, alunos, enfim, todos aqueles que participam da vida escolar. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, debates com universidades na Assembleia para o combate à dengue. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Universidades de Mato Grosso do Sul participaram de reunião convocada pela Frente Parlamentar de Combate à Tríplice Epidemia e mostraram os resultados de suas pesquisas na erradicação da dengue, da chikungunya e da zika. A terceira reunião ordinária da Frente Parlamentar de Combate à Tríplice Epidemia em 2019 foi pautada pelos trabalhos no campo acadêmico. Pesquisadores das 2 universidades federais do estado participaram do encontro a fim de apresentar os resultados obtidos em pesquisas farmacológicas e em epidemiologia. Segundo o coordenador do grupo de trabalho, deputado Renato Câmara, esses são apenas 2 exemplos das conquistas alcançadas pela frente neste primeiro ano de funcionamento. Ele também falou sobre os planos de ação futura no combate à dengue, zika e chikungunya. Frentes parlamentares estão conseguindo muitos resultados, avanços e principalmente trazer a discussão de várias entidades para dentro da Assembleia Legislativa, que é uma grande parceira, né, de várias instituições, fortalecendo assim o debate, tanto técnico, mas com um cunho político de buscar solucionar problemas, desafios que ainda não foram solucionados. Nós temos vários encaminhamentos em andamento, por exemplo, encaminhamentos simples que têm causado um dano muito grande. Normalmente muitas pessoas, não deixam o agente de epidemiologia entrar dentro das suas casas, o agente de saúde, para fazer o trabalho que é necessário, para fazer a averiguação, análise, etc. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem identificação e quando tem é um crachazinho impresso, muito simples, que com a onda de violência que todo mundo vê, né, acontecendo, acaba não deixando o agente de saúde entrar dentro da sua casa. Então essa é uma discussão que nós estamos fazendo e o Instituto Federal está elaborando um projeto a nosso pedido para que a gente possa ter um código nesses crachás, onde as pessoas que têm alguma dúvida daquele agente de saúde, ele acessar e ter a ficha completa do agente de saúde. E um desses palestrantes foi Everton Falcão de Oliveira, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que estudou a relação entre os índices registrados de zika e microcefalia nas gestantes e nos recém-nascidos entre 2015 e 2018 no estado. Nós começamos investigando uma base de dados do Ministério da Saúde que chama Registro de Eventos em Saúde Pública. E essa base foi criada lá em 2015, ainda durante a epidemia do Zika.
e ela tem como objetivo notificar toda criança que nasce com suspeita de microcefalia ou outra anomalia congênita. Então, o nosso trabalho inicial foi olhar para essa base aqui no Mato Grosso do Sul, ver quantas notificações tinham nesse período de 2015 a 2018. Nós encontramos 71 notificações, então 71 crianças com suspeita de microcefalia ou anomalias congênitas causadas pelo Zika. E aí nós começamos o rastreio para saber quais eram de fato, se encaixavam em anomalia congênita ou microcefalia e quais eram causadas pelo Zika. Nós encontramos que dessas 71, 32 se encaixavam em microcefalia ou anomalia congênita. E aí quando olhamos a etiologia, o que causou essa microcefalia, nós encontramos que só 14 tinham evidências, tinham exames laboratoriais positivos para Zika. Em seguida, foi a vez dos pesquisadores vindos de Dourados. Lá, a UFGD promove uma pesquisa multidisciplinar que pretende desenvolver um larvicida sustentável feito a partir do extrato da castanha de caju para o controle do Aedes aegypti. Eles falaram sobre o atual estágio da pesquisa e como pretendem conduzir as novas descobertas junto à frente. Ele é um subproduto que ele está sendo utilizado já é utilizado como larvicida, porém por ele ser um óleo, a gente não consegue ter uma solubilidade fácil do produto e isso torna ele viável para utilização nos criadouros, que o mosquito, grande parte do mosquito sobrevive fica na água. E aí nós já realizamos todos os ensaios larvicidas com esse produto, o produto já tem atividade larvicida e agora no momento a gente está realizando os testes semicampo para verificar se realmente o que a gente testou no laboratório vai acontecer quando a dona de casa for utilizar esse produto para poder realizar esse combate da larva. Poder participar de uma reunião dessas e poder apresentar nosso trabalho para a comunidade parlamentar ou outras instituições que estão aqui presentes, ou seja, o que a gente está produzindo na universidade está saindo dos muros da universidade e vindo para os muros da comunidade. E, assim, para que esse projeto possa avançar para etapas futuras, nós precisamos da comunidade participando. E para a comunidade participar, eu acho que esse momento da UFGD estar aqui presente, trazer os seus resultados, para que as pessoas conheçam e a gente possa seguir adiante com os nossos trabalhos. A próxima reunião da frente está marcada para novembro, que foi contemplado pela Lei nº 5.370 como mês de enfrentamento à tríplice epidemia em Mato Grosso do Sul. Foi aberta em Campo Grande a 33ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. As discussões contaram com a presença de servidores da Casa de Leis. Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul participam de Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, realizado em Campo Grande. Dentre as inovações do evento está a proposição de mudanças na legislação. Nessa edição especial, nós trouxemos a possibilidade de que os congressistas apresentem proposições legislativas. A ideia é que apresentem projetos de mudança de lei, novas leis, aquilo que entendam que não está funcionando, que deve melhorar, e que depois do Congresso sejam, por meio de reuniões com as comissões, com os professores, apresentadas essas proposições. Além disso, e além das palestras do formato tradicional dos eventos, nós temos também um fórum de boas práticas na administração pública. A ideia é conhecer as iniciativas voltadas à celeridade, eficiência no uso de recursos públicos e disseminá-las, torná-las públicas também. Grandes discussões serão feitas nesses 3 dias de congresso. Haverá participação de advogados, promotores, procuradores e o Estado ganha a partir do momento em que serão capacitados os servidores estaduais, servidores da União e servidores do município. Nós temos aqui uma grande participação de servidores dos municípios participando desse congresso. Incluir Mato Grosso do Sul no mapa do direito administrativo brasileiro significa trazer para cá todas as discussões de alta relevância que são feitas ao longo de todo o país aqui no nosso estado. A procuradora da cidade do Rio de Janeiro, Vanice Lírio do Vale, faz parte do grupo de 100 especialistas em direito público e administrativo que participam dos debates. O tema dela diz respeito ao impacto das novas tecnologias na administração pública. Eu penso que o tema de novas tecnologias e a sua interface com a administração, ele tem 2 ramos, né? Um é o trabalho que a administração tenha que fazer para regular essas novas tecnologias e a interface disso com a
cidadania. Eu sempre costumo brincar dizendo que a primeira porta onde os problemas batem é da administração. Outro dia eu estava lá num órgão público e o pessoal estava pensando sobre uma regulamentação do sobrevoo de drone na área urbana. Eu tenho 30 anos de Procuradoria do município, nunca podia imaginar que algum dia eu estivesse me confrontando com esse tipo de problema. Então esse é um vetor importante. Mas o outro vetor importante é como a administração pública pode usar novas tecnologias para qualificar os seus serviços. Então, se você tem novas tecnologias que permitem interatividade, acesso online, como é que você pode incorporar isso na administração pública para que o usuário do serviço público diga, olha, isso não está funcionando bem, olha, isso pode melhorar, eu tenho uma sugestão, eu gostaria de experimentar isso assim, assim. Então, esse é um elemento importante também, que vai exigir da administração pública uma mudança grande de cultura. Para o consultor legislativo da Alemes, Tiago Abreu, todo o aprendizado dos servidores que participam do evento poderá ser aplicado nos mais diferentes setores do Legislativo. Para o pessoal, por exemplo, do RH, o direito administrativo está no dia a dia ali. Já para o pessoal da consultoria legislativa e os assessores dos parlamentares, eles vão usar esses conhecimentos na hora da deliberação do projeto de lei, na hora de estudar um projeto de lei, na hora de analisar um projeto de lei que vem do Executivo, vem de outro poder. É nesse momento que se realiza a aplicação desses conhecimentos. O Congresso Brasileiro de Direito Administrativo homenageia ainda o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, referência no setor, que fez uma reflexão sobre a área no país. O direito administrativo, no fundo, ele é ao contrário do que se pensa, um direito da cidadania. É ele que defende os cidadãos. É o direito administrativo que garante os indivíduos. Antes dele, o que se tinha era só a opressão. O direito administrativo veio a trazer uma defesa para o cidadão. Quando o direito administrativo está em alta, o cidadão está em alta. E vice-versa. Quando o direito administrativo está sofrendo uma depressão, a cidadania está sofrendo uma depressão, que é o que se passa hoje. O congresso, realizado anualmente pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, é reconhecido pela qualidade dos temas e debates, além de reunir palestrantes e congressistas renomados. Nesta edição do evento, realizado pela primeira vez em Campo Grande, diversos pontos da reforma da Previdência foram debatidos. A reforma modificou completamente a maneira pela qual se encara a Previdência. Veja, para você ter uma ideia, as alíquotas vão subir. Hoje são 11%, podem chegar a 22%. O tempo de contribuição vai subir, a idade vai subir, o cálculo da pensão por morte vai ser modificado, o cálculo da aposentadoria por invalidez vai ser modificado. Em suma, haverá uma alteração imensa que irá aproximar os regimes próprios e o regime geral de previdência social. Há muitas dúvidas relativas a essa reforma para quem já está no serviço público, em especial. Estados e municípios serão atingidos? Basta dizer que eles serão tratados na PEC paralela, para ficar tranquilo quem está nos estados e municípios. Os servidores que estão hoje já no Serviço Público Federal, como eles serão impactados? Quais serão as regras de transição? Estão justas as regras de transição? Podem ser contestadas no Supremo? A reforma da Previdência, eu acho que é o tema mais atual e mais importante do momento. A nossa política hoje em dia está girando em torno da aprovação ou não dessa reforma da Previdência. E tem muitas dúvidas. Tem direito adquirido? Não tem? Quem que se beneficia? Realmente vai cobrir os cofres públicos? Como vai ser tudo isso? Ou seja, eu acho que é a pauta principal do governo e é a pauta que vai afetar mais a vida dos trabalhadores e dos servidores públicos. Então a gente entender um pouco o que afeta, como afeta, o que é constitucional, o que não é constitucional, eu acho que é da mais alta atualidade e acerta muito bem o Congresso em a gente trazer esse debate aqui. E na sexta-feira, último dia de congresso, o destaque foi a palestra com um procurador de justiça e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor José dos Santos Carvalho Filho. Ele falou das alterações na lei de improbidade administrativa com base nas normas do direito brasileiro, que é o mais poderoso instrumento de combate aos atos de corrupção contra a administração pública. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela foi alterada ano passado e criou uma série de novas normas que alcançam fundamentalmente os gestores públicos, até os protegem contra certas circunstâncias
injustas em que eles se veem envolvidos. Então, o tema a ser abordado, brevemente, é claro, ele vai tratar exatamente da influência dessas alterações da lei de introdução no processo de improbidade, na ação de improbidade administrativa, cuja lei é de 1992 e, portanto, pelo tempo já decorrido, vai haver necessidade de alguns ajustamentos na interpretação da lei de improbidade, da ação de improbidade, em face das novas normas oriundas da alteração da lei de introdução às normas do direito brasileiro. A Procuradora-Geral do Estado, Fabiola Marchetti, foi quem presidiu o último painel que contou com a participação do professor José dos Santos de Carvalho Filho. Para ela, o tema discutido por ele é muito importante porque traz novos conceitos com relação à segurança jurídica para os gestores públicos. A procuradora também destacou a participação do Estado em sediar pela primeira vez um congresso tão importante que discute o direito administrativo no país. Para a advocacia pública, especialmente, para os gestores, a LINDB, né, que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, as alterações promovidas, ela representa para nós uma maior clareza e ela traz alguns conceitos que nós almejávamos para ter segurança nas decisões. Por quê? Porque a lei de improbidade ela é uma lei com conceitos bastante abertos e a LINDB ela trouxe alguns conceitos um pouco mais restritivos e isso permite o quê? Uma zona de conforto no sentido de você se direcionar, saber como orientar o gestor. Então, para os advogados públicos, ela é de extrema importância, porque ela traz critérios um pouco mais objetivos que permite você orientar com maior segurança jurídica. Para nós é uma satisfação, por quê? Porque o Mato Grosso do Sul, ele está se inserindo, né, se despontando como um dos estados que passa a discutir o direito, a receber professores com essa capacidade. Isso para nós é muito importante, porque coloca o nosso estado numa posição de destaque, em estado influenciador das decisões, das diretivas e passa, né, a despertar cada vez mais o interesse pelo estudo do direito e proporciona aos nossos professores também uma atuação com maior destaque, né, merecidos muitos deles. No próximo bloco, o CCJR se posiciona favorável a agentes de segurança terem prioridade em campanhas de vacinação. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator e membros se posicionaram de forma favorável à tramitação de projeto que inclui agentes de segurança como um dos públicos prioritários em campanhas de vacinação. Entre as matérias analisadas pela comissão está o projeto de lei que inclui militares e servidores da segurança pública no grupo prioritário e de risco durante campanhas de vacinação. Para o relator da matéria, o deputado Lídio Lopes, do Patriota, a função que eles desempenham justifica o parecer favorável por unanimidade dos parlamentares ao projeto. Eu quero parabenizar o deputado Evandro Vendramini porque ele fez aqui uma lei
abrangência, na verdade, numa lei que já existia nesta casa, aprovada por esta casa, sancionada pelo governo, no que tange a vacinação. Prioridade daquelas pessoas que, na verdade, são os agentes penitenciários, educadores, pessoal da saúde, que tem contato maior com o público. E aí o deputado Evandro Vedramini, ele estendeu, né, essa participação ao pessoal da segurança pública, né, policiais, seus familiares, porque eles também têm um contato muito grande. Então, às vezes, no front, né, fazendo toda a correria do dia a dia, de fazer a patrulha dentro dos municípios, estando em fiscalização, ou seja, tem um contato maior com o público e também estão sobre o risco maior. E nesse sentido, esse projeto veio exatamente estender nas campanhas de vacinação essas prioridades daqueles que serão vacinados. Também segue em tramitação regular e com parecer favorável, por unanimidade da CCJR, outros 4 projetos. O de relatoria do deputado Lídio Lopes declara de utilidade pública a Associação da Colônia Paraguaia de Sidrolândia. O de relatoria do deputado Marçal Filho inclui no calendário oficial de eventos do Estado o dia 13 de junho como o dia da padroeira de Campo Grande, em comemoração ao Dia de Santo Antônio. Já o de relatoria do deputado Barbosinha também inclui no calendário oficial de eventos a Peixada Dourados News, que será realizada anualmente no 3º sábado do mês de setembro, no município de Dourados. Por fim, de relatoria do deputado João Henrique, o projeto de lei que institui no Estado a Semana de Conscientização das Características e Tratamento da Dermatite Atópica. As ações para conscientizar a população sobre a doença serão realizadas anualmente na semana do dia 23 de setembro. Dados do último levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que a desigualdade social no Brasil cresceu. O assunto foi repercutido no plenário. Na tribuna, o deputado Pedro Kemp, do PT, falou do nível de desigualdade no Brasil, que atingiu o maior patamar, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O rendimento médio mensal de trabalho da população, 1% mais rica, foi quase 34 vezes maior que a metade mais pobre em 2018. Nós estamos vivendo, na verdade, um momento de desmonte das políticas sociais no país. E o governo atual não tem nenhum projeto para aquecer a economia, para alavancar o desenvolvimento econômico e social. O relatório do IBGE mostra que a metade da população brasileira vive com até R$ 413. A metade mais pobre da população vive com até R$ 413. Isso é um dado que eu considero um verdadeiro escândalo. Um Brasil como o nosso, da dimensão como nossa, das potencialidades que ele tem, deixar a população numa situação desta. Para o deputado Pedro Kemp, os governos do presidente Michel Temer, do MDB, e do presidente Jair Bolsonaro, do PSL, têm um modelo de gestão injusto e excludente. Ainda destacou que é preciso investir em programas sociais para mudar o cenário de pobreza e de fome em que muitos brasileiros estão inseridos. Eu vejo que nós precisamos pressionar o governo federal para que faça a sua parte induzindo o desenvolvimento, investindo inclusive em alguns setores capazes de gerar empregos para a gente sair dessa situação. É lamentável porque há anos atrás o Brasil havia saído do mapa da fome da ONU, né, e agora retorna para o mapa da fome. Isso mostra que muitas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social empobreceram ainda mais e hoje estão com muitas dificuldades. Este relatório do IBGE, ele comprova que é preciso uma mudança no modelo econômico do nosso país. O deputado Capitão Contar, do PSL, também participou do debate e saiu em defesa do governo federal. Ele alegou que o país atravessou uma grave crise econômica com o governo petista e que o presidente Jair Bolsonaro está arrumando a casa. Meu descontentamento com as palavras do deputado Pedro Kemp não condizem com a verdade e nada mais do que
expondo o que realmente aconteceu em outros governos. Porém, eles são de 2012 a 2018. Então, quem esteve à frente do país nesse período foi o governo petista. Se o país está do jeito que está, com tanto problema na área da educação, da infraestrutura, até das relações exteriores, é culpa desse governo, do PT. Então, querem que o governo Bolsonaro faça um milagre em apenas 10 meses de governo. Nós temos que limpar a sujeira que foi feita, e isso vai demandar um tempo. Eu acredito no governo Bolsonaro, sei que os ministérios estão trabalhando, mas isso infelizmente não é divulgado. Mais uma edição do Festival América do Sul Pantanal foi lançada. O evento reúne artistas e práticas culturais de vários países sul-americanos, durante 4 dias em Corumbá. Abram alas porque o Mestre Sala e a Porta-Bandeira dão as boas-vindas para um dos mais tradicionais eventos do estado. O Festival América do Sul Pantanal já tem data marcada. Será de 14 a 17 de novembro. O festival entra em 2019 em sua 15ª edição com o propósito de unir as culturas do Mato Grosso do Sul com a dos demais países da América Latina. Para o público, as opções vão ser diversificadas e ecléticas. Lembrando que a sede deste grande evento é Corumbá, cidade branca banhada pelo Rio Paraguai e também porta de entrada para o Pantanal. Toda vez que a gente pensa no Festival de América do Sul, a gente pensa na importância da influência cultural que nós recebemos desses países fronteiriços, né? E a gente procurou, então, reunir nesses 4 dias o que nós temos de melhor na cultura da América do Sul, em Corumbá, que vai se tornar o coração, né, da América do Sul nesses 4 dias de eventos. Dizer que do dia 14 ao dia 17 a gente tem um grande prazer em receber a todos em Corumbá, que vai se transformar ali na integração sul-americana com inúmeros atrativos, inúmeras atrações, e a gente fica muito feliz pela continuidade, pelo apoio dos patrocinadores, pela equipe da Fundação de Cultura que soube organizar, e eu tenho certeza será um dos grandes festivais do Brasil, essa 15ª edição em Corumbá do Festival América do Sul. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, destacou o esforço do poder público para o fomento da cultura e do turismo regional. Nosso governador reafirmando o compromisso com a cidade de Corumbá, com o estado do Mato Grosso do Sul, com um festival que reúne 50 artistas da América do Sul. Festival que não pode parar, eu acho que traz renda para Corumbá, turismo limpinho. O turista que vai quer ver o show, o corumbaense sabe receber muito bem, é um povo muito hospitaleiro, então acho que juntou tudo isso com a força de vontade do governador, dos patrocinadores, né, e do prefeito de Corumbá, Marcelo Yunes. Acho que vai ser uma festa muito bonita e nós vamos estar lá. Na festa de lançamento, foram anunciadas as atrações nacionais que vão compor um hall de apresentações de artistas do Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia e Peru, com direito à apresentação da dupla local Tostão e Guarani. E de homenagem ao cantor Zezé de Camargo, que se apresentará na noite de abertura do festival com seu irmão Luciano. Convite para a galera toda, não só de Corumbá, mas da região toda, né? Através de Corumbá, do festival, vai estar mostrando a cultura do estado do Mato Grosso do Sul para o mundo inteiro, principalmente para os países vizinhos latinos-americanos, aqui da América do Sul. Convidar todo mundo para que esteja lá, independente dos shows que vão ter, do Zezé de Camargo Santos, do Diogo Nogueira, do Paralamas do Sucesso. Eu acho que vivenciar essa cultura local, essa coisa da vida do ribeirinho, de como todo mundo ali convive em prol de um único objetivo, que é preservar a natureza, que é defender o Rio Paraguai, que está defendendo a sua cultura, a sua terra. Eu acho que é o mais importante. Vai lá conhecer, que vale a pena. Para quem é artista da terra, o festival é uma grande oportunidade de divulgação.
toda atividade, todo evento de arte é importante para todos nós, porque fomenta a nossa arte, a nossa cultura e leva o nosso trabalho, onde a gente pode mostrar, porque está difícil mostrar o trabalho, está difícil a gente desenvolver bons trabalhos. E nesses festivais a gente pode montar shows diferenciados para mostrar para toda a população e agora para toda a América Latina, né? Então eu fico muito feliz, parabéns a todos os organizadores, parabéns mesmo, o Festival América do Sul é show. A gente está trabalhando uma rota de integração bioceânica, fazendo um festival em Corumbá, que é o Festival América do Sul Pantanal, e em especial você trazer essa questão cultural. Acho que isso é fantástico, é especial. A Casa de Leis incentiva a visita pela população à Assembleia, inclusive a de estudantes sul-mato-grossenses. Durante a semana, alunos de Campo Grande acompanharam as atividades na Alenis. And then we are going to the plenary session. If you have any questions, you can come and ask us. O idioma é o inglês. Foi assim que o cerimonial da Assembleia Legislativa recebeu e apresentou a casa aos alunos do ensino fundamental do programa bilíngue da Escola Paulo Freire. A coordenadora Clarice Damasceno de Barros destacou a importância da visita. A gente, dentro do projeto bilíngue, trabalha com várias matérias, né, relacionadas junto com o inglês. E o que é bacana é você trazer a vida, né, aliar o ensino da língua inglesa com essa parte do ensino da cidadania também. Então a gente estudou em sala de aula sobre tribunal, sobre Assembleia Legislativa, sobre essa questão de voto, e hoje a gente está trazendo eles para conhecer na prática como é que funciona a Assembleia Legislativa do nosso estado. Então, assim, é bacana a gente colocar a parte de inglês junto com a parte de cidadania e eles estarem conhecendo quem são as pessoas que representam eles. Logo na entrada, o grupo conheceu parte do acervo histórico das legislaturas do Parlamento Sul-Mato-Grossense, composto por galerias, peças curiosas e projetos da Constituição do Estado, que agora estão guardados na memória dos estudantes. Não sabia de tanta coisa, não sabia que era tanta gente assim para escolher, eu não sabia direito o que eles faziam, mas assim, as meninas explicaram bastante pra gente como é que funciona e é bem diferente do que eu achava, assim, quando você tem a oportunidade de ter um conhecimento maior, você acaba aprendendo bastante. Conhecer o parlamento e o trabalho dos deputados estaduais na prática já é realidade há algum tempo aqui na Casa de Leis. Esses alunos de uma escola bilíngue da capital estão aprendendo e vivenciando a experiência no Legislativo de Mato Grosso do Sul. Amanhã foi de muito aprendizado. Os alunos acompanharam a sessão plenária e participaram de um bate-papo com o gerente da escola do Legislativo, Rames Tebet. Eu achei que era um lugar um pouco mais fechado, só que é um pouco mais amplo e com um museu assim, mostrando todos os deputados também. É muito legal ganhar conhecimento da política do nosso país. Acho que é bom a gente entender porque a gente vai ter que votar no futuro e tem que saber. Primeiro, a importância dessa escola em particular, que tem um nome belíssimo, né? Paulo Freire, né, remete a gente a um dos maiores educadores que já tivemos no Brasil. E para nós da Assembleia, quando vem os jovens aqui, é um sopro de renovação, né? Eles trazem esse brilho, essa alegria da juventude. É um dia de formação para eles e para nós também. Vem explicar como é que funciona, eles vão acompanhar a sessão, conhecer o que significa que eles podem reproduzir uma ideia de política como serviço. A ideia que a política é algo nobre. Então eu fico muito animado, tomara que esses projetos venham mais escolas para cá, para a nossa Assembleia. As escolas que pretendem conhecer um pouco mais do Legislativo Estadual podem entrar em contato pelo telefone 3389-6565 e pedir informações sobre visitas de escolas. Fica por aqui esta edição do Jornal Parlamentar. Estas reportagens podem ser conferidas no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code, que aparece agora em sua tela. Siga acompanhando aqui no canal 9 da NET a nossa programação e também as nossas mídias sociais. Até mais.